Ele dá o direcionamento, Ele mesmo tira para mostrar a sua grandeza, né? E Adonai, Ele age enviando mensagens que sempre, irmãos, sempre são favoráveis, são salvadoras, quando vem da parte dEle. Sempre. Adonai jamais manda uma mensagem para que seja apenas destruidor. Ele sempre dá a oportunidade. E da parte dele, quando ele envia, até para Faraó, apesar que foi ele que endureceu o coração de Faraó, era uma oportunidade e foi uma oportunidade tremenda para Faraó. A oportunidade ali, quando é aplicado os golpes, com todo o decorrer ali do relato, é muito importante nós também entendermos que não era de um lado o povo que estava sendo escravizado, que estava sofrendo ali por 420 anos aproximadamente já, né? Um povo que estava calejado de tanto sofrer com esse chamado pelos egípcios, né? Deus, mas nada mais é do que um homem. Ele mostra cada vez mais, Adonai mostra cada vez mais que Ele dá oportunidade, mas essa oportunidade não é só para aqueles que estão fazendo os outros de escravos. É também uma oportunidade do sentido contrário, para que o outro lado, que está sendo escravo, também enxergue a sua grandeza, enxergue toda a sua glória e também cada vez mais passe a confiar naquele que de fato vai com mão forte tirá-los dali de dentro. Porque é muito fácil, né? Se eu estou num local há X anos da minha vida, eu já começo a me acostumar com os costumes dessa nova terra. Eu já começo, provavelmente, a ceder aos encantamentos, aos desejos, aos deuses dessa própria terra que eu estou ali, nasci ali. Porque todos ali tinham nascido ali, né? A Bíblia não mostra que tem algum ali que é mais velho que 420 anos. Todos têm menos que 420. Então, todos os que estavam naquele momento nasceram naquela terra. E nasceram sob julgo já de Faraó. E é natural que vai se habituando, acostumando, e aquilo que em um dado momento você enxerga que não é bom, em algum momento você acaba cedendo, entendendo, e quando menos se percebe, você está imputado naquilo e fazendo e utilizando da mesma prática. Então era importante para todo o povo também enxergar isso, porque o povo precisava enxergar quem de fato era aquele que prometeu lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó, tudo que ele prometeu, e nesse dado momento chegou a hora de executar mais um passo do seu plano divino, né? Agora tem um ponto interessante, né? Como eu disse, tudo que Adonai determina, que vem da parte direta de Adonai, ele é favorável, ele dá oportunidade, é salvador, né? Mas o resultado depende do lado que recebe. O lado que recebe, no caso nós, o homem, a mulher, nós temos o livre-arbítrio de aceitar, de concordar, de reconhecer ou não. Nós temos essa liberdade de aceitar, como eu disse, né? Porque eu posso aceitar, posso não aceitar. Ele dá a oportunidade, mesmo que aos meus olhos, no primeiro momento, seja algo extremamente negativo, vamos dizer assim, aos meus olhos, né, seja algo extremamente negativo, vai depender de mim, o resultado daquilo. Eu posso simplesmente concordar, aceitar, me humilhar e executar, se for uma ordem, seja lá o que for, ou o contrário. Só que tem um detalhe, né? A recusa de algo que vem de Adonai, normalmente é causa de morte, ou espiritual, ou física, ou ambas ao mesmo tempo. Então isso é importante a gente refletir bastante, bastante. Ele determina. Faraó ali tinha a liberdade de libertar o povo ou não. Adonai endureceu o seu coração, mas Adonai tinha um grande objetivo. Tanto é que é interessante que quando nós lemos nessa tradução, na nossa tradução, né, nós observamos, e aqui quando fala a palavra endureceu, lendo apenas o que está escrito aqui, né, nós só vamos entender o endureceu, vamos dizer assim, né, sendo até redundante. Mas quando nós buscamos lá no original, e eu até anotei isso, quando eu anotei lá,
Temos dois verbos, o verbo cachar, eu acho que é assim que pronuncia, né? Que está no capítulo 7, versículo 3, somente no capítulo 7, versículo 3. Todo o restante, quando nós lemos a palavra endureceu, ela é o verbo razak. O verbo razak, força, força. Sejamos todos fortalecidos. Mas como? Faraó? É interessante. Adonai deu-lhe força realmente para que ele resistisse, né? E isso foi uma grande oportunidade para que ele não cedesse aos golpes, não cedesse ao que estava acontecendo e retrocedesse e libertasse o povo. Que ele fizesse isso por livre-arbítrio, para libertar. Então foi uma oportunidade para ele, para os egípcios, e uma grande oportunidade também para os hebreus. Então, por isso que é importante, às vezes a gente vai lendo só endureceu, a gente pega só... Tem todo o que significa aqui, é grande, eu não vou ler para a gente não perder muito tempo, porque eu não vou me ater muito nisso, tá? E quando a gente observa, né, ali em Êxodo capítulo 4, versículo 14, né, a gente vê a ira de Adonai com Moisés, porque Moisés até aquele momento ali relutou. Mas eu não tenho a língua solta, mas será que sou eu o escolhido? Mas não tem outro para mandar no meu lugar? Adonai, não, faz assim, coloca o cajado, transforma numa cobra, agora pega, retorna, se eles duvidarem, coloca a mão no peito, tira a mão, na lepra, coloca a mão no peito, e o homem está vendo. E o homem que foi escolhido, que falou ali no Monte Sinai com Adonai. E ele reluta bastante, ao ponto de Adonai, em Êxodo capítulo 4, versículo 14, então se acendeu a ira. Aliás, eu vou ler o 13, né, quando Moisés fala, Eterno, envia aquele que has de enviar. Com tudo que Adonai já tinha falado com ele, só o privilégio dele estar falando com Adonai já é uma coisa assim absurda, de tremenda, vamos dizer assim, né? E aí ele ainda reluta com os feitos, isso, aquilo, ainda manda outro. E é diferente da gente, quando a gente recebe alguma determinação de Adonai. Nós somos assim em coisas desse tamanhozinho, né? Quem dirá em coisas maiores. Mas enfim, ele diz isto. Então se acendeu, versículo 14, capítulo 4. Então se acendeu a ira do Eterno contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Ponto. Moisés, a partir desse momento, eu particularmente não vi em lugar nenhum na palavra ele novamente questionar. Não há. Se há, eu não conheço. Encerra, acabou. É o basta de Adonai para ele. Adonai se ira, ponto. A partir de ali ele vai fazer tudo aquilo que ele foi o escolhido para executar, e fez muito bem feito, fez com maestria, tendo os seus erros como ser humano, mas ele fez, né? E a gente precisa também entender que toda essa ação, quando a gente vem lendo de Moisés, a questão dos golpes que eu já citei, né? Tudo isso é um ensinamento do poder de Adonai. Porque quando a gente lê por ler, a gente não consegue ter a noção, ou a gente acredita porque nós cremos na Bíblia, ok? Nós acreditamos porque está aqui na Bíblia, mas nós lemos de uma forma tão superficial. Eu falo por mim, eu falo por mim. Muitas vezes a gente dá uma lida aqui e passa ali o olho superficialmente. Mas é importante que a gente considere cada detalhe da palavra de Adonai, porque toda ação, minuciosamente como ela é determinada por Adonai, ela é um ensinamento para todos nós, como foi para cada um deles. Esses ensinamentos eram, esses ensinamentos são, e esses ensinamentos serão. Porque esta palavra aqui é a que era, é que é e é que há de ser sempre da nossa conduta de vida. Se nós entendermos o dia após dia que de fato tudo que está aqui dentro é aquilo que pode me levar a me aproximar de Adonai,
eu quando for à sepultura, eu descansa, eu não seja apenas colocado nele, mas eu descanse para que eu venha me encontrar com os patriarcas, me encontrar com aquele que é o Criador da minha vida, eu preciso cada vez mais estar entendendo isso, né? E nós vemos aqui nessa paraxá, justamente confronto de quem? Confronto daquele que foi escolhido pelo único Criador do céu e da terra, com aquele que se achava o Deus, né? Era, obviamente, pelos egípcios considerado também Deus. E o resultado disso não podia ser diferente do que está na palavra, né? Que está lá na frente, nós ainda vamos chegar lá, né? E aqui também é importante eu também citar isso, que lá no capítulo 5, na paraxá anterior, Moisés já tinha falado a primeira vez com o faraó, não é verdade? Capítulo 5, se a gente ler ali, Moisés e Arão já tinham ido. E lembrando que Moisés reclamou. No final, apesar da ira de Adonai, ele saiu no lucro. Porque ele conseguiu arrastar o irmão. Ele conseguiu arrastar o irmão com ele. Ele tinha dificuldade na fala. Obviamente que Adonai, antes disso acontecer, já sabia. Mas ele, mesmo ali relutando, ele ainda, entre aspas, saiu no lucro. Ele conseguiu ter do lado dele o irmão, mais velho do que ele, né? Para, além de ser alguém também que se tornou quem se tornou, Arão, né? Extremamente importante, o sacerdote que foi. É uma pessoa de extrema confiança dele, o qual ele podia confiar. E a pessoa que, quando Moisés passou para ele tudo que havia recebido, ele aceitou, concordou e fez a adesão junto a Moisés. Mas voltando, no capítulo 5, Moisés já tinha falado a primeira vez com o faraó. E olha a situação de Moisés. Ele vai, faraó, com Arão, fala. Faraó, de fato, está com o coração endurecido, porque Adonai assim o fez. E o resultado é desastroso. Porque imagine, se já era dura a vida do povo hebreu, imagine depois que ele falou e falou, não dá mais a palha, agora vocês têm que fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, piorou a situação. Imagina a situação de Moisés, voltando para os líderes, para conversar de novo. Tanto é que ele fala, né? Já dentro da paraxá, do versículo 2, ali no final, ali já chegando no versículo 10, 11, 12, 13, ele menciona como que os líderes vão, se nem os líderes acreditam em mim, quem dirá Faraó. Mas de fato, nós como humanos, se nós estamos numa situação ruim, alguém que chega, me causa uma grande expectativa de esperança, e eu me agarro nessa expectativa, ele vai dar a primeira investida, e quando retorna, a situação só piora para o meu lado, é natural, como humano, eu faço o quê? Não, pelo amor de Deus, se tu na primeira vez já me causou esse problema, quem dirá na segunda ou eventualmente nas outras vezes? Então é uma situação interessante. E aí eu quero ir com vocês no capítulo 6, no versículo 2, dentro da paraxá. E ler junto com vocês. Felipe já leu agora pela manhã, no hebraico, e nós acompanhamos em português, mas eu gostaria de novamente ler com vocês. Versículo 2: Disse mais Elohim a Moisés: Eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno, eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Versículo 7: Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno, o vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 8:
e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Eterno. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvido, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Eterno a Moisés: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Eterno: se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó? Como eu havia dito, agora há pouco. Ainda mais que não falo com desenvoltura. Todavia, o Eterno falou a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para o rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Olha a situação de Moisés. Ele já tinha ido, já tinha dado, entre aspas, tudo errado, conforme os olhos humanos, mas perante os olhos de Adonai estava tudo dentro do plano divino, E ele vai ter que voltar a falar com aquele que ele já sabe que ele vai dizer não. Olha que situação. Ele vai ter que falar com aquele que é considerado um Deus, o rei do Egito, mas Faraó já sabe que ele vai dizer não, porque Adonai disse que não ia permitir porque endureceu o seu coração. Trazendo para nós, quando nós recebemos uma determinada ordem, será que nós teríamos capacidade, ao mínimo, de tentar, se nós soubéssemos que dentro de algum plano aquilo poderia não acontecer conforme a gente receber a determinação? A gente teria força para isso, maturidade para isso, entendimento para isso? Ou a gente faria como muitas vezes nós fazemos, Sem saber o resultado já não fazemos. Quem dirá se soubéssemos que o resultado seria negativo? Como é a nossa vida? Quando nós não sabemos o resultado, recebemos a ordem, e o que vem de Adonai é sempre algo que traz vida, é para melhorar alguma coisa, é para ajustar alguma coisa, é para oportunizar alguém, ou oportunizar alguma questão que precisa ser ajustada, e nós não obedecemos. Imagine se nós já soubéssemos que as investidas seriam não no começo. Então é bom a gente refletir bastante nisso. E aí é interessante o seguinte: quando nós lemos essa passagem que eu li com vocês aqui, ela é muito rica nos verbos, Nós lemos ali, Adonai reafirma que ele é quem? Podem seguir aí no capítulo que eu vou falar conforme eu escrevi. Aparece aos 3 patriarcas, estabelece aliança com eles, ouve o gemido dos filhos de Israel, diz através de Moisés que tirará o povo de debaixo das cargas dos egípcios, que livrará da sua servidão, que resgatará com braço estendido e com golpes, tomará este povo como seu povo, que será o seu Elohim, e para que saibam que Adonai é o único Criador do céu e da terra, sobre tudo e sobre todos, e vai levá-los à terra de Canaã, terra essa que ele vai dar, porque ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. É um resumo. Ele entrega na mão de Moisés, está aqui, o resumo de lá dos patriarcas até aqui. Você está embasado com cada passo do meu plano divino. Está aqui escrito. Tudo aqui, o que já aconteceu, o que está acontecendo e ainda o que há de ser, que vai acontecer. Moisés está aqui. Ele deu tudo que Moisés precisava para ficar, entre aspas, tranquilo. Entre aspas, por quê? Se ele em algum momento pudesse ficar em dúvida, ele estava agindo como homem. Se ele, no outro momento, se agarrasse cada vez mais, é porque ele estava ali alinhado com Adonai. Como ser humano, quem de nós, em algum momento, não duvidamos de alguma coisa? É natural, mas estava ali, bastava ele pegar e ler. O que é diferente? Se eu estou com dúvida, se eu não estou entendendo alguma coisa, mas eu já tenho aqui, eu tenho tudo, para a gente é muito mais fácil, nós já temos tudo escrito aqui. Ele recebeu todo o plano, o passo a passo do plano para que ele fosse agir, para que culminasse depois lá com a terra de Canaã, a qual ele nem sabia nesse momento que ele não entraria. Nesse momento ele não sabia que ele não entraria.
E além disso, Adonai é demais, né? O que ele faz? Põe aí Moisés, desculpa, põe aí Levi. Coloca ali, fazendo um favor. Adonai ainda vai e entrega para ele o seguinte. Estou falando no modo figurado, tá, irmãos? Por favor. Entrega para ele o seguinte: está aqui a sua certidão de nascimento. Para que ninguém te questione se você tem legitimidade para representar esse povo. Está lá, ó. É só buscar, cadê? Ah, você mudou, né? Ficou mais bonito o seu. Tinha mandado um simples para ele, ficou bonito, Levi, obrigado. Ali, Moisés, que vem de Arão, que vem de Coate, que vem de Levi. Ou seja, ele é um legítimo filho da tribo de Levi, um legítimo hebreu. Faraó ou qualquer outra pessoa não poderia questioná-lo. Então estava ali debaixo do braço dele, no sentido figurado, irmãos, por favor. Todo o plano, todo o planejamento, tudo 25, vocês lerem ali, é exatamente o que está ali, ó. Exatamente o que está aqui, está ali. Exceto que aqui ainda vai um pouco mais aprofundado, dizendo a quantidade de anos de alguns personagens aqui. Mas basicamente é isso. Olha só, ele estava ou não estava preparado? Muito preparado e munido das informações necessárias para poder ir diante de Faraó, né? Então, ele tendo essa total legitimidade, total autonomia, porque foi embasado, né, o plano divino foi embasado por Adonai, e ele recebeu essa, entre aspas, certidão de nascimento, que comprova de onde ele veio, e o que ele podia fazer, que ele estava todo embasado, né? A gente começa a analisar e tem que levar em consideração o seguinte: Moisés tem como função principal, porque se estava descrito tudo o que ia acontecer, o final disso aqui já estava escrito ali, que Adonai levaria o povo a Canaã, já estava descrito ali, não é verdade? Então nós precisamos entender que Moisés tem como função principal demonstrar por sua ação ou suas ações o poder de Adonai. Através do que ele ia fazer, ele ia só fortalecer o poder de Adonai, mediante não só ao que viria a acontecer diante dos golpes, comparando com Moisés, estamos assim a quilômetros de distância da capacidade e de quem ele foi, mas muito, nós não somos absolutamente nada na frente dele, mas dentro da nossa realidade, nós somos capazes de, através das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que eu falo, daquilo que os outros olhem para mim, eu representar a grandeza do Criador na minha vida, ou na minha conduta, ou nas coisas que eu tenho a responsabilidade sobre elas. É importante a gente analisar também, porque é muito fácil eu acordar de manhã e dormir à noite, executei o que tinha que executar conforme a minha vontade, não me preocupando em estar cada vez mais alinhado com a vontade de Adonai, porque se ele me deu o emprego, ele me deu a oportunidade de levar o sustento do meu lar. Ok, mas eu preciso fazer por merecer, continuar estando naquele local, diante dos olhos humanos e diante dos olhos de Adonai principalmente. Não é verdade? E eu convido os irmãos a ir comigo lá em 1 Crônicas. Gostaria muito de ir com vocês. Finalizei a minha introdução. Microfone, por favor, que eu vou beber água. Você me fez lembrar Jonas, né? Porque quando você e eu recebemos a ordem de Adonai, a primeira coisa que nós queremos saber é se essa ordem é legítima. E a legitimidade ela está na Torá. Se aquilo que nós estamos fazendo é legítimo de acordo com a Torá, se for uma coisa de tradição, se é legítimo de acordo com os nossos pais. Então tem essas questões em nosso meio. Então, quando Moisés recebe todo o aparato que você nos mostrou ali, dando legitimidade da ordem vinda de Adonai, porque Adonai já no princípio diz que Arão seria por ele, por Moisés, a voz de Moisés, e Moisés seria Adonai, por Adonai. A famosa procuração dada a Adonai, dando legitimidade a todas as ações que ele fez. Porém, quando o Adonai nos dá ordem, nós não somos o beneficiário da ordem de Adonai. Nós não queremos fazer para que nós sejamos grandes diante de Adonai. Não é isso. Não devemos. Não devemos. Não podemos. Você falou bem aí. Você deu um exemplo simples. Adonai te deu um emprego
para você sustentar a tua família? Amém. E os outros? Exato. Ao qual estão também sobre a sua responsabilidade. Exato. Né? Com os quais eu tenho contato. Nós estamos falando de uma comunidade, de uma família e também de uma cidade. Então, a responsabilidade e o benefício não vem... A responsabilidade está sobre você, mas o benefício está sobre aqueles ao qual você vai servir. Então, a frustração do homem é que quando Adonai te deu a ordem, você não foi reconhecido como aquele grande que executou a ordem, mas sim um beneficiário que ali, com toda dificuldade, recebeu o benefício. Eu gostaria de ler só uma passagem, não precisa Pode, todo fica à mundo ir lá, vontade. não. Em Jonas capítulo 3, quando Jonas se ira, Jonas capítulo 4, melhor, quando Jonas se ira diante que o Eterno fez a cidade de Nínive. Todo ninivita, segundo ali o capítulo 3, reconheceu a legitimidade de Jonas e assim o fez o jejum e foi ali, totalmente a cidade foi abençoada por Adonai, mas Jonas não sentiu não se sentiu bem, porque o objetivo dele é que a ordem ao qual ele falou fosse cumprida. Mas Adonai viu o resultado e aceitou o resultado. Foi feito. A questão é que você nisso contou para nós. Depende do resultado. O golpe foi dado. Exato. Então Jonas foi lá e deu um golpe à cidade. A cidade reconheceu e aceitou. E Adonai cessou ali. Aí no capítulo 4 começa assim: mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Eterno: ó Eterno, não foi isso que disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir de Tarsis, para Tarsis. Eu sabia que és Elohim, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Eterno, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas o Eterno respondeu: é razoável a tua ira? Não vamos nos prolongar não, vamos lá no verso 11. Ele diz assim: mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. São os beneficiários de Adonai. Eles não sabem discernir do que é bom, do que não é bom ainda. Eles não têm essa consciência. Mas você, executor de Adonai, tem. E precisa está embasado executar nisso. Exatamente. Precisa executar. E precisa para ser bênção no local ao qual você Baruch está. Hashem. E não se tornar. Ele diz assim: as pessoas não sabem discernir. Você olha o beneficiário de Adonai, não seu, de Adonai, e fala bem assim: mas ele não é merecedor do alimento que eu estou servindo. Você julga a ação que é dada por Adonai. E ele fala bem assim: olha, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não é eu de ter compaixão dessa grande cidade? Então, o frustrar meu e seu é que nós gostaríamos que Adonai, quando fala assim, eu vou golpear, que o golpe seja concedido, que a minha palavra, ao qual represento Adonai, fosse cumprida. Mas Adonai é grande. Exatamente. E ele aqui ele fala: eu sabia que o Israel Elohim clemente e misericordioso. Amém. Que o Eterno possa nos abençoar e entender isso aí. Exato. Nós precisamos ser bênção no meio ao qual nós estamos, seja na família, no trabalho, numa faculdade, onde é que nós estejamos, nós temos que ser. Exato. Pode falar, pastora. Exato. Estou falando mesmo que nós não vejamos a bênção imediatamente. Não é? O importante é que o povo receba. Quando nós estamos servindo as refeições na Aleph Bet, a coluna dessa casa que é a Tzedakah, nós oramos todos os dias pelos beneficiários. Mas eles não conhecem Adonai. Mas nós temos a esperança que, vendo o nosso trabalho, que recebendo aquele benefício, eles possam abrir os seus olhos e olharem para Adonai, para a salvação. Através dessa ação. Mas quem está beneficiando, recebendo benefício, são eles, não nós. Sim, mas exatamente, agregado ao que o Leomar falou e a senhora falou, a partir do momento que eu faço algo e já estou esperando, nem que seja um obrigado, um reconhecimento, aí vai dar ruim, né? Aí vai dar ruim. Não, Tzedakah é aquela que tu faz, como diz ali o Salmo capítulo 90, né? 90 ou 91, não me lembro. Dá meu coração disposto a obedecer voluntariamente, né? 51, perdão, isso, obrigado.
Exatamente. Entrando agora no capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 16. Davi falando aqui. Versículo 16. Eterno nosso Elohim. Sim. E Naum capítulo? Tá. Para poder entender melhor. Isso. Sim, foi. É o resultado daquele que entende, que aprende e depois acaba cedendo e caindo. Exatamente. Eu posso hoje entender, aceitar, reconhecer e caminhar vários momentos de minha vida, mas até outra geração, se for o caso, mas em algum momento pode acontecer de eu titubear, capengar e desviar e ceder por outros caminhos, e aí retorna todo o problema. Exatamente. Versículo 16 do capítulo 29 de 1 Crônicas. Eterno nosso Elohim, toda essa riqueza que preparamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei eu, meu Elohim, que tu sondas o coração e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, prestem bem atenção nessa palavra, voluntariamente, vou repetir, eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Eterno Elohim de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e esses pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Davi era forte, né? A Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas essas coisas, e para construir o palácio para o qual tudo preparei. Só até o versículo 19. E aí nós vemos aqui, ele falando, pedindo para o seu filho um coração íntegro. Prestem bem atenção. Esse mesmo coração que Davi pede para o seu filho Salomão, é o que fez todo o povo. Vamos retornar um pouquinho os versículos. Versículo 1 de 1 Crônicas, vou ler um pouquinho rápido por causa do tempo. É o mesmo coração. Versículo 1 do capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Elohim escolheu, ainda é moço e inexperiente. Essa obra é grande, pois o palácio não é para o homem, mas para o eterno Elohim. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu pai Elohim ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em grande quantidade. Olha a preocupação dele, fazer e dar do melhor. Além disso, pelo amor à casa do meu Elohim, agora dou dos meus tesouros particulares, o ouro e a prata. Eu o dou para o templo do meu Elohim, além de tudo o que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes da casa, para as obras de ouro e para as de prata, e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Eterno?
Então, olha só isso, irmão, preste atenção, versículo 6 de 1 Crônicas, capítulo 29. Então, o chefe de famílias, os líderes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Continuando, deram para o serviço da casa de Elohim. Aí ele vem falando 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Eterno, sob a liderança de Jeiel, o Gersonita, né? Gersonita, outro da tribo. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Eterno. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Vou repetir, o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Eterno. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, louvou Davi ao Eterno perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Eterno, Elohim de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Eterno, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Eterno, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Elohim, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu? E quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que vem das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Olha só que lindo isso, o coração. Nós cantamos, exatamente, isso aqui nós cantamos. O coração íntegro de Davi, que ele havia entendido, ele conseguiu passar para o seu povo, visualizar, passar para o seu povo, ter o entendimento do quão era importante isso diante de Adonai, e estava só pedindo ao Eterno que desse a mesma coisa para o seu filho, pedindo somente, dá um coração íntegro ao meu filho, porque ele tinha o entendimento do que significa um coração íntegro. E o que é um coração íntegro? Pode falar, está coçando aí, pode pegar o microfone, pode ler, falar. É bom que eu pego água. Lembrei que diante dessa palavra aqui, ele provavelmente vai escrever o Salmo 26. Julga-me, Eterno, na integridade do meu coração. Nós cantamos isso. Cantamos, aí. Exato. Nós oramos isso aí. Ele tinha total noção do significado, total noção do significado do que é ter um coração íntegro. E um coração íntegro, no hebraico, é shalem. Me perdoe se eu não pronunciar corretamente, né? Que significa completo, salvo, pacífico, perfeito, inteiro, todo, em paz, ileso, seguro. Aí repete aqui, completo, perfeito. Olha o que significa um coração íntegro. Isso no hebraico. Quando nós trazemos para o português, ele é bem simples. Que apresenta, quem tem um coração íntegro, é aquele que apresenta uma postura irrepreensível ou imaculada, que é honesto, digno e honrado. Todas essas características, Davi tinha. Todas essas características, Moisés também tinha. Moisés também tinha. E o interessante, irmãos, que ter um coração íntegro significa que nós temos um desejo sincero de fazer o que é certo, que é correto, e de agradar a Adonai. Eu tendo esse coração, alcançando esse entendimento e adquirindo esse coração, além de eu querer sempre fazer o que é certo, correto e justo, eu também quero sempre agradar a quem? A Adonai.
em primeiro lugar, agradar a Adonai, e não agradar o Leomar, o Daniel, o Levi, o Anderson Serra, a Ritona. Adonai. É a Ele que em primeiro lugar nós devemos nos preocupar em agradar. E vamos agradar como? Seja nós, nas nossas atitudes e ações, como falamos aqui, seja numa tzedakah, seja em qualquer questão que Ele nos ensina que durante todos os dias nós devemos fazer, buscando ser pessoas corretas, íntegras, justas. Erramos, ok, pecamos, com certeza, mas quem tem um coração íntegro, olha, presta atenção, mesmo quem tem um coração íntegro, haja vista Davi, que errou com força, né? Errou bastante, mas quem tem e alcança um coração íntegro, ele rapidamente consegue ter o discernimento, rapidamente ele reconhece o seu erro, rapidamente ele se apresenta e se ajusta diante de Adonai, se for diretamente com Adonai, ou rapidamente com aquele seu semelhante, o qual porventura ele tenha cometido algum erro. Não significa que ter um coração íntegro, eu estou ileso e estou fora dos erros. Não, eu posso sim e provavelmente cometerei erros, mas a diferença está no pós. Cometi e deixei acontecer, deixei caminhar, ou cometi rapidamente pelo discernimento adquirido, eu rapidamente me ajusto com Adonai, e se caso for com alguém meu semelhante, né? Porque nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações, e infelizmente erramos. Davi foi assim, não é verdade? Pode falar, pastora. Não, Davi quando pecou, né? É o microfone para eles ouvirem. Davi quando pecou, e Natan vem aí, ele disse, né? Sobre a cordeira, e fala, esse homem é você. Ele ali, imediatamente, ele vai procurar se ajustar, sim, mesmo recebendo um pesado julgamento sobre ele, que carregaria por toda a sua família. Ele não se aborreceu com Adonai. Exato. Ele se humilhou e recebeu tudo aquilo. E aceitou e tocou. E aí vem um ponto que eu costumo questionar e perguntar, e isso também é uma pergunta para mim, né? O quanto eu tenho buscado esse entendimento e buscado ter esse coração íntegro. O quanto de fato eu tenho buscado na minha vida, o quanto cada um de nós tem buscado. Porque que nós falamos lá no começo da Paraxá, Adonai dá as determinações. O resultado vai depender de eu aceitar ou não. Se eu tenho um coração íntegro, a probabilidade de culminar com um resultado positivo é infinitamente maior. Se eu não adquirir ou não estou buscando esse coração, a probabilidade de eu não aceitar, de eu recusar, de eu rejeitar é muito maior. Não é verdade? E aí, eu queria falar com vocês o seguinte: eu busco um coração íntegro. Eu, Ulisses, tenho buscado na minha vida um coração íntegro, o qual eu fique cada vez mais disposto a obedecer a Adonai. Tenho essa vontade de sempre, nas minhas questões, trabalhar de forma justa, correta, buscando o que é certo, buscando agradar a Adonai. Ou eu tenho suprimido o Espírito Santo, o sopro divino, com as minhas atitudes. Ou eu tenho suprimido. E o que significa suprimir, né? Que foi a palavra que nós recebemos durante essa semana. Suprimir, irmãos, significa fazer cessar, significa não continuar. Fazer cessar, não continuar a conceder, tirar uma parte, que é igual a cortar, retirar, riscar, não mencionar, é omitir, igual a omitir, é fazer desaparecer, que é a mesma coisa que abolir, anular, caçar, extinguir, e também é impedir de aparecer, de ser publicado. Isso é o significado, né, de suprimir o sopro sagrado, o verbo suprimir. Queria ir com vocês Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Ali nós vemos o prenúncio do Mashiach, não é verdade? Isaías, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 5 somente.
Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Eterno. Ele se deleitará no temor do Eterno, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Vamos lá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 31. Vamos ler do 30, não tem problema não. Yeshua diz ali, ele condena fortemente a blasfêmia contra o sopro divino. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro, né? E Yeshua, interessante que quando ele fala desse tema, lá em João, vamos lá comigo? João capítulo 14. João capítulo 14, do 15 ao 21. Yeshua diz aqui, em João 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, viverei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, eu falei até qual? 21, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, pois eu também o amarei e manifestarei nele. Aí, irmãos, que é interessante, quando eu busco o sopro divino, quando eu busco um coração íntegro, quando eu batalho diante de Adonai para ter uma vida mais íntegra, um coração o qual eu posso entender, né? Eu posso usufruir dessa maravilha que Adonai deixou para nós. Vamos lá em Jó capítulo 4, eu posso aproveitar e utilizar o sopro divino como revelador. Jó capítulo 4. Jó 4, versículo 15. Jó capítulo 4, versículo 15 até o 21. Minto, irmãos, perdão, é Jó 14, eu falei errado, desculpa. Jó 14, do 15 ao 21, desculpa, falei errado. Jó 14, do 15. Não, eu que estou falando errado de novo, é porque Jó tem acento, e João eu abreviei com J-O. Estava certo, é Jó 4. Meu olho foi em João ali. É Jó capítulo 4, versículo 15 mesmo. Eu tinha olhado errado. Versículo 15.
eu posso utilizar o sopro Espírito, o Espírito Santo, irmãos, como revelador. Um Espírito passou diante de mim e fez arrepiar os pelos do meu corpo. Parou ele, mas não consegui discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Um vulto estava diante dos meus olhos e ouvi uma voz abafada. Pode o homem mortal ser mais justo do que Elohim? Pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Elohim não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura, quanto mais aos que habitam em casas de barro, cujo alicerce está no pó, que são facilmente esmagados como a traça, entre a manhã e a tarde são despedaçados, despercebidos, perecem para sempre, não são arrancados as cordas da tua tenda, de modo que morrem sem sabedoria. Interessante que eu posso também usufruir, né? Quando eu vou lá em Neemias, vamos lá comigo? Neemias, capítulo 9, versículo 20, eu posso usufruir dele como um guia, me sustentando a minha vida, quando eu tenho discernimento, porque estou buscando um coração íntegro. Neemias capítulo 9, versículo 20. E depois, Salmo 143, 10. Neemias 9, versículo 20. Deste o teu bom espírito para os ensinar. O teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Deste o teu bom espírito para os ensinar. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Elohim. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Eu também ainda, Leomar, pastora, Daniel, posso usufruir para uma liderança, como foi feito lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Josué, Juízes capítulo 6, versículo 34. Juízes capítulo 6, versículo 34. Depois nós vamos lá em 1 Samuel 16, versículo 34. Então o Espírito do Eterno revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os abiezritas, difícil essa palavra, obrigado, pastora. Passaram a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Elohim: se hás de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um pouco de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou a lã, e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Elohim: não se acenda contra mim a tua ira. Permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com a lã. Rogo-te que só a lã fique enxuta, e em toda a terra haja orvalho. Elohim assim o fez naquela noite. Só a lã estava enxuta, e sobre toda a terra havia orvalho. 1 Samuel, capítulo 16. Os benefícios do sopro sagrado. Todos os benefícios eu posso usufruir, pastora. Quando eu adquiro, quando eu busco um coração íntegro, eu começo a ter esse entendimento com muito mais clareza. Não significa, como diz Gideão, que às vezes você, quando está em dúvida, você não vai até Adonai. É natural. Adonai, me ajuda a entender, me traga o discernimento.
eu ainda não consegui ter a clareza de entendimento daquilo que tu estás falando, daquilo que tu estás agindo. E eu com ele vou me entender. 1 Samuel, os benefícios do sopro do Espírito. 1 Samuel 16, estou no 2 Samuel. Versículo 11, 1 Samuel 16, versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Eterno: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Eterno se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Atos capítulo 2. Vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão os sonhos. O meu Espírito derramarei sobre os meus servos. Naqueles dias, também profetizar, farei maravilhas em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor do mar. O sol se transformará em velas, vapor de sangue, antes de chegar o grande dia de agora. E todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Amém. Interessante, Sandra. É porque é o Espírito que convence de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Por isso que o sopro sagrado vem trazendo com ele salvação. Diz Yeshua lá em João capítulo 14. É ele que convence o homem. Então, sem o Espírito, foi o que aconteceu com Faraó. O endurecimento de Faraó, os rabinos falam, Ulisses, que a firmeza do coração de Faraó, que Adonai deu, a firmeza, a dureza, é para que não viesse, para que ele não cedesse à adversidade. Que adversidade era essa? Para que ele não cedesse ao infortúnio, à desgraça, mas ele deixasse Israel sair livremente. Então, ele não vai ceder, ele tenta, ele diz, eu pequei, mas ele volta atrás. Então, esse é a questão com o Espírito, o tempo inteiro com Faraó. Que ele não cria, aí ele cede a ele mesmo, a dureza, ao endurecimento dele. O que é o endurecimento? É o homem interior. Exato. Que rejeita tudo aquilo que Adonai fala. Então, ele já carrega sobre si. Na gramática, nós podemos ver a conjunção coordenativa que vai marcar uma oposição. A pessoa vem, mas, olha só, você diz assim, pastora Sandra fez uma boa ação, mas ela é mentirosa. Pronto. Ela carrega ali, a conjunção já vai marcar a rebelião, porque a mentira é uma rebelião contra Adonai. Exato. Exato. Então, a própria conjunção que vai unir ali vai marcar isso, rebelião. Era o que marcava Faraó, rei do Egito. Exatamente. E é interessante, porque nós temos mais 2 textos aqui bem importantes que nós precisamos ler, que a gente precisa, né, registrar que ao longo dos 30 anos dessa casa aqui, né, nós vemos, ao longo dos 30 anos, nós caminhamos, né, o tempo todo buscando o discernimento de Adonai,
buscando os ensinamentos e as oportunidades que o sopro do Espírito nos dá, não é verdade? Nos orientando para que nós possamos fazer só a vontade de Adonai e tomando todo o cuidado para aquilo que Ele já nos exortou há um bom tempo atrás, que nós nos desembrenhássemos ou pela religiosidade, pelos excessos de tradição, pelos excessos daqui ou dali ou de acolá. E a gente tem que tomar esse devido cuidado na vida de cada um, né? Por quê? Por que eu digo isso? Quer falar, Leomar? Que eu vou entrar num ponto aqui, pode falar, Não, fica à vontade. Você estava lendo 1 Samuel capítulo 16, logo após a sua leitura ali no verso 14, tem um exemplo também típico disso que vocês estão nos ensinando. Diz assim, ora, verso 14 do capítulo 16 de 1 Samuel. Ora, o Espírito do Eterno retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno também da parte do Eterno. Sim, exato, exato. E a gente precisa analisar, nós vamos daqui a pouco lá, no que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, também vamos em Efésios capítulo 4, mas é interessante porque conforme a gente vem aprendendo ao longo dos anos, tomando todo o cuidado, também tivemos momentos que nós erramos, sim, como a gente já falou, buscando ter um alinhamento mais justo diante de Adonai, mas nós temos visto palpavelmente as orientações do sopro divino na nossa vida, nessa casa. Eu falo por mim, na minha vida eu já tive a oportunidade de presenciar isso, e na minha vida eu falo um exemplo, Adonai disse, Ritona recebeu, ela me falou, eu já contei isso para vocês, eu desobedeci, e qual foi a consequência? Que eu tive que resolvê-la agora, só no final, foi em 2008, eu resolvi somente agora no final de 2022, olha o tempo que isso foi por uma desobediência minha, e eu fui avisado, Adonai avisou através de Rita que eu não fizesse algo, e eu temei, desobedeci, duvidei, fiz, deu tudo errado, o prejuízo foi gigante, se arrastou durante todos esses anos. Por quê? É muito mais fácil, meus irmãos, é muito mais fácil a gente, como que eu vou dizer, vou ler exatamente, é muito mais fácil andar quando a gente, infelizmente, né, por algum motivo, desbrenha para o lado do excesso da tradição, excesso eu estou falando, e não a boa tradição, estou falando do excesso, da religiosidade que Adonai já nos instruiu. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo a tradição. Tem muita tradição boa, as quais nós até algumas seguimos. É muito mais fácil andar pela tradição, porque andar pelo sopro exige muito mais de cada um de nós. O preço para estarmos diante de Adonai, nos sacrifícios, seja diários, semanais, mensais, anuais, para sermos aptos a recebermos as suas orientações através do Espírito, receber as nossas tarefas e as nossas obrigações. A exigência que foi feita a todos nós ao longo dos anos, ela é pesada, desafiadora em muitos momentos, vai totalmente ao contrário do eu, vai totalmente ao contrário do que o meu interior gostaria de desfrutar, o meu interior gostaria de aproveitar dos prazeres da vida, dos elogios porque fiz alguma coisa esperando algo em troca, vai totalmente contrário à minha vontade pela minha natureza carnal, né? Aproveitar dos prazeres da vida, que são lícitos, muitos deles, obviamente, tem muitos prazeres da vida que são lícitos. Agora, se eu não tomar cuidado, eu acabo indo para o ilícito também. Cada um segue a sua decisão. Cada um segue a sua decisão. Cada um segue a decisão. Mas aqui na casa, a gente precisa estar ciente que várias vezes foi nos instruído, eu mesmo recebi esse ensino mais de uma vez, que Adonai nos ensina, Adonai nos instrui, como eu li ali algumas passagens, nos instruindo, nos mostrando que Yeshua, ele mesmo informou que sobre o sopro sagrado, ele condena a blasfêmia contra o sopro sagrado, Yeshua, eu não estou falando de um qualquer, estou falando de Yeshua, o rabino, o sumo sacerdote, aquele que há de retornar. Na verdade, ele condena. E ao longo do tempo, como eu estava dizendo aqui,
nós fomos alertados várias vezes de que, se eu recebo a instrução, como eu falei, da minha vida, a qual eu tenho poder de falar, a qual eu tenho autonomia para falar, porque aconteceu comigo. Eu, ao longo da vida, é ensinado. Aí eu retorno lá no começo do ensino. Adonai dá a oportunidade, ele fala através do seu sopro. Agora, a consequência do resultado disso vai depender de quem está ouvindo. A consequência vai depender de quem está ouvindo. Quem está ouvindo é quem está buscando um coração íntegro para ouvir e ter o discernimento? Ou quem está ouvindo nem está dando importância, não se preocupa com essas mínimas questões de estar buscando dia a dia Adonai, porque isso é pequeno. Buscar, ler todo dia é pouco diante daquele que realmente recebe as instruções. O preço é muito mais alto, é muito mais caro. É abdicar de muita coisa da nossa vida, é abdicar de muita vontade. Um pequeno exemplo, e olha que eu não sou nada. Na semana que eu estou responsável por isso, eu passo a semana inteira, meu trabalho cai pela metade, o tempo. Eu reduzo pela metade. Pela metade. Eu tenho que sair mais cedo, tenho que me dedicar para poder receber aquilo que a Adonai quer falar, aquilo que a Adonai quer mostrar. Para ser bênção na minha vida, óbvio que sim. Aí vai de encontro que nós falamos. Para que eu seja oportunizado a trazer a palavra para quem está ouvindo e ele ser abençoado. Simplesmente porque Adonai assim o quer. Não porque eu quero que vocês sejam abençoados quando eu falo, porque vão me elogiar. Não. A preocupação de cada um de nós tem que ser, como a pastora explicou, o próprio Leomar, é com o outro. É com o outro. Você recebe para abençoar o outro. Exato. É essa preocupação, é ser bênção na vida do outro. E não ficar preocupado o tempo todo, o que aquilo vai me trazer de benefício, o que aquilo pode melhorar a minha vida, o que aquilo pode ajudar a minha família, o que aquilo pode ajudar na minha empresa, no meu trabalho. Quem pensa assim, com certeza está longe de ter um coração 10% íntegro. Está longe. Porque à medida que você vai amadurecendo, vai crescendo, com todas as oportunidades que Ele nos dá e vem nos dando ao longo dos anos, a gente vai amadurecendo. Quando recebemos uma determinação, você vai digerindo com mais facilidade o alimento que nos é entregue. Você não recebe que ele fica ali com dificuldade. Não, você recebe com mais facilidade. E tem o total discernimento de quando não entender, para poder depois, com calma, buscar o entendimento. Que faz parte, não é verdade? Paulo nos ensina, e eu vou finalizar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o 24. Os irmãos me perdoem, já passamos 10 minutos do tempo, mas eu preciso ler para finalizar essas duas passagens que são extremamente importantes para que nós verdadeiramente possamos entender o que Adonai está nos falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Adom e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo seja grato, pois esta é a vontade de Elohim no Mashiach e Yeshua para convosco. Não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não apagueis o sopro sagrado. Versículo 20: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem,
abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Elohim de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Adão Yeshua Hamashia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Versículo 17. Efésios 4, 17. Nós vamos até o finalzinho ali do capítulo. Portanto, digo isto e testifico no Adão, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecido no entendimento, separados da vida de Elohim pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim no Machia, se é o que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Yeshua, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Elohim é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Aquilo que eu falei há pouco. E não entristeçais o Espírito Santo de Elohim, no qual foste selado para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Elohim vos perdoou no Machia. Nós não podemos permitir na nossa vida que o sopro sagrado seja apagado. Nós não podemos permitir na nossa vida que nós venhamos a nos acomodar com o passar dos anos. Nós não podemos permitir na nossa vida de ficarmos simplesmente nos baseando naquilo que eu, Ulisses, como homem, como pessoa, acredito, penso, acho. Eu tenho que buscar o direcionamento de Elohim o tempo todo. Amém? Que Adonai nos abençoe.